O céu e o inferno são reais. Isto é bíblico e, portanto, incontestável. A realidade do céu e do inferno é um tema central nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento até o Novo, a Bíblia deixa bem claro que ambos existem e são consequências eternas das escolhas que nós fazemos durante a nossa vida terrena. Jesus, em seu ministério, falou repetidamente sobre o céu como um lugar de comunhão eterna com Deus e o inferno como um lugar de separação e sofrimento. Portanto, a existência desses dois destinos não é uma mera metáfora ou ideia filosófica, mas é uma verdade revelada por Deus para nós. Mas a pergunta que muitos fazem é: o céu e o inferno são um estado de espírito ou um lugar real? Essa dúvida surge porque, em alguns momentos, a Bíblia descreve o céu e o inferno em termos espirituais, enquanto que em outros momentos a Bíblia usa a linguagem que sugere um lugar físico. Por exemplo, o céu é descrito como um estado de paz e alegria na presença de Deus, mas também como um lugar onde há tronos, ruas, rios e etc. O inferno, por sua vez, é retratado como um estado de angústia e separação de Deus, mas também como um lugar onde há fogo e trevas. Como nós podemos conciliar essas duas perspectivas? Nós vamos explorar essa questão à luz da Bíblia, porque a palavra de Deus nos oferece uma visão completa e profunda sobre este assunto. E nós vamos analisar alguns textos chaves que mostram como o céu e o inferno são tanto estados espirituais quanto lugares reais. E nós vamos entender isso melhor através dos textos que nós vamos falar aqui. Depois da morte, nós entramos na vida espiritual. A Bíblia nos ensina que a morte física não é o fim, mas uma transição para uma nova existência. Lá em Hebreus 9:27 está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que após a morte, nós entramos em um estado espiritual onde nós aguardamos o juízo final. Essa vida espiritual é uma realidade que transcende o mundo material, onde nossa existência continua, mas em um plano diferente. A eternidade determinada pela nossa relação com Deus durante a nossa vida terrena. Lá em João 3,16, Jesus afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, aqueles que creram em Cristo, que o aceitaram como Salvador e viveram em obediência à sua palavra, esses terão a vida eterna no céu. Por outro lado, aqueles que rejeitaram a Cristo, que viveram afastados dele, enfrentarão uma eternidade no inferno, afastados de Deus. E já que nós estamos falando de eternidade, eu devo dizer que a Bíblia diz que tanto o céu como o inferno são estados espirituais. A eternidade não é apenas um conceito de tempo infinito, mas também é uma condição espiritual. O céu é o estado de plenitude, alegria, comunhão perfeita com Deus. É onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte, como descrito lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Por outro lado, o inferno é um estado de separação eterna de Deus, marcado por sofrimento, por solidão e por arrependimento tardio. Lá em Lucas 16:23, na parábola do rico e Lázaro, o rico no inferno clama por alívio, mas não pode escapar da sua condição. Por outro lado, existem também textos bíblicos que nos mostram o céu e o inferno como lugares reais e tangíveis, mesmo que em uma dimensão espiritual. Essas descrições não são meramente simbólicas, mas apontam para uma realidade concreta que transcendem a nossa compreensão física. Vamos explorar alguns desses textos para que a gente possa entender melhor essa dualidade. Por exemplo, Jesus disse lá em Mateus 10:28 que o corpo pode ser lançado no inferno. Isso sugere que o inferno não é apenas um estado de espírito, mas um local real também, onde existe sofrimento e destruição. A menção que ele faz do corpo indica que há uma dimensão física envolvida, mesmo que em um plano espiritual. Na parábola do rico e Lázaro, lá em
Lucas 16, 24, o rico pede que Abraão mande Lázaro molhar o dedo, né, lá na água e refrescar na sua língua. Nessa parábola, Jesus conta a história de um homem rico que após a morte se encontra no Hades em tormento. Ele levanta os olhos e vê Lázaro, um mendigo que havia morrido lá no seio de Abraão. Ele vê Lázaro lá. O rico clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro molhar a ponta do dedo, né, e refrescar minha língua, porque estou em tormento nessa chama. Isto é profundamente revelador, porque primeiro ele nos mostra o inferno como um lugar de tormento. O rico descreve seu tormento em termos físicos, falando de chamas e sede. Isso indica que o inferno não é apenas um estado mental de angústia, mas um lugar onde o sofrimento é real e intenso. Segundo, o texto nos mostra um conceito de distância e separação, porque Lázaro, aliás, o rico vê Lázaro à distância, né? E havia um abismo entre eles que impedia a passagem. Isso reforça a ideia de que o inferno é um lugar distinto e separado do céu. Diante disso, podemos ver que o inferno também é um lugar onde há tormento, né? É um lugar espiritual. Mas a Bíblia não reduz o inferno a um simples metáfora ou estado de consciência. É descrito como um local real, onde há sofrimento físico e emocional, mesmo que em uma dimensão espiritual. Da mesma forma, o céu também é retratado como um lugar físico, com características tangíveis, como eu já disse, com tronos, ruas de ouro, rio de água viva, que podemos ver lá em Apocalipse, lá nos capítulos 22, 21 e 22. E a Bíblia também fala lá em 1 Coríntios 15, 51, que teremos os nossos corpos transformados quando nós formos arrebatados. E o próprio corpo do Senhor Jesus foi transformado e assunto aos céus. E lá em Apocalipse 7, 9, é dito que a grande multidão tem palmas nas suas mãos, o que mostra que, de alguma forma, eles têm corpos. E lá em Apocalipse 4, também é nos dito que os 24 anciões têm coroas em suas cabeças e estão assentados em tronos. Logo, a Bíblia diz que o céu e o inferno são tantos estados espirituais quanto lugares reais. A palavra de Deus não deixa dúvidas. O céu e o inferno são realidades complexas. Eles são estados espirituais que refletem a nossa relação com Deus, mas também são lugares reais, onde passaremos a eternidade. O céu é descrito como um lugar de glória, onde nós habitaremos na presença de Deus, enquanto que o inferno é retratado como um lugar de tormento e separação eterna. Essa dualidade nos mostra a profundidade e a seriedade das escolhas que nós fazemos na nossa vida. Agora cabe a nós pleitearmos para que estejamos no céu com corpos transformados. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que nós já citamos, Paulo revela que nem todos dormiremos, mas transformados seremos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Essa transformação nos garantirá corpos glorificados, livres da corrupção e da morte, preparados para habitar no céu. Em Cristo Jesus nós temos essa esperança e essa promessa. Jesus é o fundamento da nossa esperança. Ele venceu a morte e nos garantiu a vida eterna. Em João capítulo 14, versículo 6, ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por meio dele nós temos a certeza de que o céu é o nosso lugar eterno. Sua ressurreição é a garantia de que também ressuscitaremos como corpos transformados, prontos para desfrutar da eternidade com Deus. A eternidade não é algo que começa apenas após a morte. Ela começa aqui e agora, com a escolha que fazemos diariamente. Viver para Cristo significa buscar a sua vontade, amar o próximo e compartilhar o Evangelho. É uma vida de fé, obediência e esperança, sabendo que o nosso destino final está garantido e seguro nas mãos de Deus. Obrigado por assistir essa mensagem. E se essa mensagem foi boa para você, compartilhe com seus amigos e familiares. Também não esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Deixa teu like aí, porque isso ajuda muito. Em Cristo Jesus, Pastor Ricardo Castro.